Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos abordar o tema tipos de computadores. Nós vamos dividir esse tema em dois tipos de computadores: os computadores de grande porte e os computadores de pequeno porte. E vamos fazer algumas comparações e entender as diferenças dos dois grupos. Perfeito? Então veja só. Inicialmente, vamos entender o que são os computadores de grande porte, ou os mainframes. Guarde bem essa palavrinha, mainframes, que ela é muito cobrada em concursos. Esses computadores, eles são usados em situações onde é preciso uma grande quantidade de processamento. Então é um equipamento que processa uma enorme quantidade de dados. E eles não são utilizados para uso doméstico. Você vai encontrar os mainframes em grandes corporações, em grandes empresas, em órgãos governamentais. Você não vai chegar na casa de um amigo ou na casa de um conhecido seu e vai encontrar um mainframe porque não é essa a finalidade. O mainframe ele não é utilizado para uso doméstico. Aqui nós temos alguns pontos para entendimento. Veja só, os mainframes eles têm um alto poder de processamento. Eles ocupam também um grande espaço físico. Você pode encontrar, por exemplo, uma sala cheia de equipamentos, que são esses computadores de grande porte. Um outro ponto que para você trabalhar com mainframe, para você ter um mainframe na sua empresa, você necessita de uma equipe altamente especializada, tanto para operar a parte de suporte dos mainframes, quanto para operar a parte de sistemas. Tudo bem? Então, os mainframes eles podem ser considerados os gigantes dos computadores, e o seu foco é poder de armazenamento e processamento em larga escala. Aqui nós podemos ver algumas imagens com mainframes, que são salas comerciais ou grandes corporações, empresas que possuem esses tipos de equipamento. Aqui a gente pode ver um exemplo, então são várias máquinas e ocupando aí um espaço bem considerável, ok? Bom, entendendo o conceito de mainframe, vamos agora analisar os computadores de pequeno porte. Os computadores de pequeno porte, eles já são mais conhecidos aí do público doméstico. E aqui nós vamos classificar os computadores de pequeno porte em três grupos, que são os desktops, ok? Os laptops e os palmtops. A primeira classificação será dos desktops. Os desktops são os computadores de mesa, que geralmente usamos em escritórios e em nossas casas. Perfeito? Alguns exemplos são os PCs tradicionais e um outro é os modelos all-in-one. Pessoal, guarde essa palavra. All-in-one, fazendo uma tradução, significa tudo em um. Ou seja, são aqueles computadores onde o monitor e o processador eles estão integrados num equipamento só, num único equipamento. Para reforçar o que acabamos de falar, vejam esses exemplos. Aqui nós temos alguns computadores do tipo all-in-one, que fica tudo embutido no mesmo equipamento. Então, por exemplo, aqui a gente tem um Dell que segue esse modelo. Nós temos o monitor e por trás nós temos o processador e os demais componentes. Dando continuidade, vamos entender agora os laptops, que são outros tipos de microcomputador. Os laptops, nós temos três classificações. Nós temos o notebook, o ultrabook e o netbook. Vamos entender aqui cada um. O notebook ele equilibra a parte de desempenho e portabilidade. Eles são comumente utilizados hoje em escritórios, nós utilizamos frequentemente nos nossos projetos em faculdades, universidades, e eles estão mais acessíveis. Por outro lado, nós temos os ultrabooks, que são mais leves, finos e têm um poder de processamento maior, e também um alto custo. Aqui nós temos alguns exemplos de ultrabooks para que vocês possam ver como é que o preço ele já sobe muito mais do que um notebook. E um outro equipamento é o netbook. Antigamente ele ainda era muito utilizado, hoje praticamente está obsoleto, mas era bem pequeno, era leve e bem barato. Só que o desempenho dele era fraco, era mais para processamento de texto, mais para você abrir uma foto ou algo do tipo. Então hoje, como aumentou muito o poder de processamento das máquinas, os netbooks eles ficaram praticamente obsoletos, quase não são mais utilizados. E por fim, nós temos o palmtop. Essa classificação ela engloba dispositivos como PDAs, que são os Personal Digital Assistants,
E os smartphones, que são sua evolução. Os PDAs eles ficaram aí para trás. Então, com a evolução dos smartphones, com a evolução do processamento de dispositivos móveis, os smartphones eles praticamente viraram aí a evolução. E percebam, pessoal, os smartphones, os iPhones, eles são considerados também computadores de pequeno porte, porque com ele você tem acesso à internet, você tem execução de aplicativos, você tem comunicação, entretenimento, tudo isso só que no formato mais compacto. Pessoal, para fixar nosso conteúdo, vamos analisar esse quadro comparativo entre mainframes e computadores de pequeno porte. Vamos lá, primeiro, uso pessoal. Mainframes é para processamento de grande volume de dados. Já os microcomputadores é para uso pessoal e comercial, como escritório e residências. Capacidade de processamento. Mainframe ele tem uma alta capacidade, ele suporta aí milhares de operações simultâneas. Já os microcomputadores já têm uma capacidade um pouco mais limitada e é adequada para atividade individual, certo? Tamanho físico. Como nós vimos, os mainframes eles ocupam salas ali, um tamanho físico bem considerável dentro de uma empresa. Já os computadores, eles cabem aí numa mesa, então são pequenas dimensões e, além disso, tem os portáteis, né, que cabem no nosso bolso. Custo. Mainframes ele tem um alto poder de aquisição e manutenção, enquanto os computadores de pequeno porte eles são relativamente mais acessíveis. Necessidade de equipe. Os mainframes eles precisam de uma equipe altamente especializada para operar e manter os equipamentos. Já os computadores, os microcomputadores, já é mais fácil de usar e geralmente não requer uma equipe especializada. Para fixar nosso conteúdo, vamos fazer algumas questões de concurso que caíram em provas anteriores. Banco do Brasil 2018. Os mainframes são computadores de grande porte com elevada capacidade de processamento, utilizados por grandes corporações e governos para lidar com grandes volumes de dados e múltiplos usuários simultâneos. Sobre os mainframes, assinale a alternativa correta. São utilizados exclusivamente em ambientes domésticos. Pessoal, a alternativa A está incorreta. Como nós vimos, os mainframes eles são utilizados em grandes corporações, empresas, em prédios do governo. Então, letra A é incorreta. Letra B, não necessitam de equipe técnica especializada para a operação. A letra B também está incorreta. Os mainframes eles precisam de uma equipe técnica especializada. Ok? Letra C, possuem capacidade de processamento inferior aos microcomputadores. Não, está errado. Os mainframes possuem capacidade superior aos microcomputadores. Letra D, são usados em sistemas críticos que exigem alta disponibilidade e confiabilidade. Perfeito, essa característica está correta. E a letra E, tem capacidade limitada de armazenamento. Não, os mainframes têm uma capacidade muito grande de armazenamento. Então, letra D, a alternativa correta. Polícia Federal 2014. Os microcomputadores são utilizados amplamente em ambientes domésticos e empresariais. Qual das opções abaixo é considerada uma forma de microcomputador? Mainframe. Não, pessoal, mainframe não é um microcomputador, é um computador de grande porte. Notebook. Notebook tá ok, é um microcomputador, tá? Supercomputador, não. O mainframe é um supercomputador, então não é aqui um microcomputador. Unidade central de processamento. Não, pessoal, a letra D está incorreta. A CPU ela não é um computador, tá ok? E letra E, computador de grande porte. Um mainframe é um computador de grande porte, então não é um microcomputador. Letra E incorreta. Alternativa correta, letra B. INSS 2016. Em relação aos microcomputadores, é correto afirmar que são usados exclusivamente em grandes corporações. Não, pessoal, os mainframes são usados em grandes corporações e também pode ser que tenham microcomputadores, mas não exclusivamente. A gente usa também em ambientes domésticos. Tem capacidade de processamento inferior à de um mainframe. Letra B está correta essa característica, viu? Vamos considerar as demais opções. Letra C, são incapazes de realizar operações multitarefa. Não, está errado. No microcomputador você pode ter ali vários aplicativos abertos simultaneamente e você pode manusear todos eles, perfeito? Letra D, os desktops são a única forma de microcomputador. Não, como nós vimos, nós temos também os laptops e os palmtops, que também são microcomputador. E a letra E, não são mais utilizados em ambiente corporativo. Não, está incorreto. Os microcomputadores são amplamente utilizados em ambientes corporativos. Então, letra B é a opção correta.
Petrobras 2011. Os mainframes e microcomputadores diferem em vários aspectos. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma característica dos mainframes? Letra A. São utilizados principalmente para processamento gráfico em alta resolução. Não, pessoal, os microcomputadores também, com uma boa placa de vídeo, são utilizados aí para processamento gráfico em alta resolução, né, como jogos online, enfim. Letra B. Possui uma capacidade de processamento muito menor que um notebook. Está incorreto. Os mainframes eles possuem um processamento maior que o notebook. Letra C. São adequados para grande volume de dados e processamento em larga escala. Olha, a letra C está correta. Essa é uma característica dos mainframes. Letra D. Não podem ser usados por múltiplos usuários simultaneamente. Isso está incorreto, pessoal. Os mainframes eles podem ser utilizados dessa forma. E letra E. São utilizados apenas em empresas de pequeno porte. Não, os mainframes eles são usados aí em empresas de grande porte. Tá ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se fez sentido para você, curta, compartilha e nos siga para mais resolução de questões de informática para concursos. Nos vemos no próximo tema.